Há um projeto muito grande nisso, de eu não ser curada, porque a não cura na minha vida tem curado muitos que perderam a fé, porque não conseguem amar a Deus assim. Então, quando vê um testemunho pela primeira vez que não houve cura, um testemunho sem milagre, eles veem que é possível amar a Deus e é possível ter uma felicidade plena nele. Eu sou plenamente feliz em Deus, mas eu só descobri isso no vale de Baca. Eu só descobri isso no sofrimento. E Paulo diz que ele se alegrava nas tribulações, porque as tribulações trouxe para ele experiência, perseverança e esperança. E a esperança dele era viva em Cristo Jesus. Somente a tribulação pode fazer isso. Só que nós estamos vivendo um evangelho tão cosmético, tão de dupla face, que os pregadores hoje sobem no púlpito para pregar somente a vitória, o milagre que você veio buscar, a vitória que você vai receber, se você fizer tal campanha, se você fizer tal sacrifício, se você dar o seu tudo, se você colocar no seu envelope tanto, você vai receber o seu milagre. Tiraram do púlpito a pregação do Evangelho, a pregação do pecado, que denuncia o pecado, a pregação que te leva ao arrependimento, a pregação que te mostra a cruz e a mensagem dela, que Ele morreu e Ele é a nossa eterna redenção. Ele pagou a nossa dívida, Ele derramou o seu sangue para que hoje nós tivéssemos vida e vida eterna. A partir de agora, quem tem vida eterna começa agora. Uma vida abundante em Cristo Jesus, uma vida abundante que começa aqui e 100 vezes aqui e uma eternidade para viver com Ele. Mas somente em Cristo Jesus, somente na mensagem da cruz, somente na obediência, na perseverança e na fé verdadeira é possível viver essa alegria plena que somente o Espírito Santo dá. As campanhas não podem te dar isso, os seus sacrifícios não podem te dar isso. Se a tua esperança não estiver em Deus, somente nele, em Cristo Jesus, você nunca vai se satisfazer. Os seus problemas sempre serão grandes demais para você. Quando estamos em Cristo Jesus e a nossa esperança está nele, na palavra dele, e nós confiamos na palavra dele e obedecemos a palavra dele, aí sim há uma alegria plena. E essa alegria plena não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem aflições. É com tudo isso, como Paulo disse, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele sofreu nudez, ele sofreu naufrágio, ele sofreu prisões, ele sofreu perseguições, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que o evangelho dessa hora, esse evangelho está matando mais do que qualquer guerra que houve no mundo, matando e mandando para o inferno. Este evangelho, ele já ensina diferente. Sem essas coisas, você é mais do que vencedor. Longe dessas coisas, você é mais do que vencedor. Porque no evangelho, que não é da palavra de Deus, um outro evangelho que é pregado, você não pode sofrer, você não pode adoecer, você não pode ser pobre, porque senão você não tem fé. É isso que o evangelho está fazendo aí. E pessoas estão sofrendo humilhações dentro de igrejas, porque é pobre, porque não é curado, porque mora de aluguel, porque não tem carro. E são pessoas que estão sendo humilhadas, enquanto outras estão prosperando. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo pagava aluguel. O apóstolo Paulo o evangelho que nós temos aqui hoje só chegou na nossa mão por causa dele. Porque ele foi um grande apóstolo
e pregou aos gentios. E ele pagava a opinião. Não há nada de errado nisso. Só que será que essas pessoas que têm prosperado pelas mãos de Deus? Há dois tipos de crentes que prosperam. Há um crente que prospera pela mão do Senhor. Só que esse crente ele prospera em todas as áreas, não só a financeira. É uma vida que dá frutos para o reino. É uma família que dá frutos para o reino. Um crente prosperado por Deus não abandona o seu lar. Não é um pai ausente. Não é uma mãe ausente. Um crente prosperado por Deus é um crente fiel. Porque Deus quis prosperar. E o emprego e o trabalho nunca vai tomar o lugar de Deus na vida dele. Ele vai continuar indo aos cultos. Ele vai continuar sendo servo fiel. O crente prosperado pela ganância e pela ambição de ser rico, porque o diabo também prospera, porque o diabo também dá, esse crente, o Deus dele passa a ser mamon, passa a ser o dinheiro. Esse crente é um crente que abandona a sua família. É um crente que não se preocupa com seus filhos. Há dois tipos de prosperidade dentro da igreja. Isso não é para a gente apontar para ninguém. Isso é para aprendizado. Tá bom, queridos? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o diabo entrou na igreja na teologia da prosperidade. E o cabeção da teologia da prosperidade é o próprio diabo. É o próprio Satanás. Que começou lá no deserto com Jesus. Eu te darei tudo se prostrado me adorares. Somente a Deus adorarás. Essa foi a resposta que Jesus deu para ele. Ele disse: o diabo te dá tudo se você prostrar e adorar. Às vezes nós nos prostramos para ele sem saber que estamos nos prostrando. Às vezes é a nossa idolatria que está na nossa ambição, na nossa ganância. Fazemos ídolos. Idolatramos o emprego, idolatramos a faculdade, idolatramos pessoas. Fazemos pessoas de ídolos e ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Eu não ia pregar isso, nem entrei na minha pregação, mas o Espírito Santo que dirige todas as coisas. Amém? Para que possamos estar confortáveis dentro da nossa realidade. Amém, queridos? E você possa descansar nisso. Porque há realmente pessoas, igrejas sendo bombardeadas pelo diabo na teologia da prosperidade. Que entra também a questão da cura. Se você não for curado, é porque você não tem fé. Uma mentira de Satanás. Há um propósito em Deus te curar. E há um propósito em Deus também não te curar. Eu louvo a Deus por não ter me curado. Todos os dias eu agradeço a Deus por não ter me curado. Por isso eu estou aqui. Por isso essa missão tem cumprido. Porque tem sido um tapa de luva que Deus tem dado a esses pregadores de teologia da prosperidade. Porque eles jamais aceitariam um testemunho como este. Tem igrejas que eu vou pregar, eu só lembro uma vez dela. Eles não querem estar de volta. Na maioria das igrejas, só uma vez. Tem igrejas que nunca vão chamar para pregar. A não ser que Deus faça uma estratégia. Sabe qual é a estratégia do Senhor? Alguém fala para o pastor assim: pastor, tem um testemunho lindo de uma moça. E não fala para o pastor qual é o testemunho. E todo testemunho é cura. Eu já cheguei em igrejas assim, que o pastor acho que olhava para ele, a vontade dele é de me arrancar do culto dele. Mas eu cumpri a vontade do Senhor. Porque a igreja não é do pastor. A igreja é do Senhor. É a noiva dele, sendo maltratada, sendo abusada por esses lobos mentirosos. Então acorda, igreja, desperta. Nós somos a igreja da última hora. Nós estamos vivendo o momento final para despedir dessa terra. Só que a igreja está dormindo. Porque quando tardou o noivo, na parábola das 10 virgens, todas as 10 dormiram. As prudentes também dormiram. A igreja do Senhor está dormindo. E ela vai acordar. Sabe como ela vai acordar?
no deserto, no fogo da provação. Então, coloca os teus olhos em Deus agora, porque as dores estão no princípio. O Brasil está brincando com o Evangelho. O Brasil está brincando com o Evangelho. Deixa eu contar um sonho para vocês da minha filha de 14 anos teve. Nós estamos a poucos passos do comunismo. A poucos passos do comunismo. O islamismo já está adentrando no Brasil. O Estado Islâmico proclamou que todo o mundo seria islâmico. Há 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. No Brasil já são mais de 2 milhões. Há igrejas na Inglaterra, em Londres, por toda a Europa, fechando e abrindo nelas mesquitas para muçulmanos adorar o Deus deles. Desses 1 bilhão e 600 milhões, 300 milhões são os xiitas. É a parte radical do islamismo. 300 milhões são os que estão dispostos a serem homens bombas, a explodir em qualquer lugar, a qualquer momento. O que nós valorizamos tanto que é a vida, eles valorizam na mesma proporção a morte. E eles estão avançando. O Islã é rico. A Arábia Saudita investe 70 a 80 bilhões. Enquanto a igreja investe em 1 ano para missões, que ela está dormindo, e manda um missionário para cada 460 mil muçulmanos. Tem jeito, igreja, um missionário para 460 mil muçulmanos? Impossível. Mas a igreja tem feito. Enquanto ela gasta em 1 ano, a Arábia Saudita gasta em 3 dias para evangelizar o islamismo. E a igreja está dormindo. O comunismo e o islamismo andam juntos, de mãos dadas. E minha filha teve um sonho. Ela sonhou que o comunismo adentrou o Brasil. E eu estava debaixo de uma arma de fogo. Alguém apontava uma arma para a minha cabeça e dizia para ela: nega Jesus ou sua mãe morre. Este foi o sonho que o Senhor permitiu que um adolescente de 14 anos, com chamado missionário, teve. Ela acordou e me contou este sonho. Eu falei: filha, mamãe e papai não respondemos de você e de sua irmã. A igreja vai passar pela grande tribulação. Mas há um muro de fogo, há uma muralha de fogo que vai proteger aqueles que são do Senhor. O diabo não vai tocar-nos. Mas se caso o Senhor permita, como tantos cristãos têm sido mortos agora, porque não negam Jesus. Mas se caso isso aconteça, filha, ou comigo, ou com seu pai, ou com sua irmã, não negue Jesus. Não negue Jesus. Forte, né, queridas? Isso não é pregado, né? Muitas vezes não é. Mas essa é a verdade. Precisamos abordar. Os muçulmanos são mulheres, homens e crianças que precisam de Deus. Na verdade, eles estão presos ao islamismo por medo. Porque se sair morre. É proibido. Nós estamos no Brasil recebendo refugiados muçulmanos que se converteram. Tem uma família que chegou da Síria e sabe como eles se converteram? Não há missionário para pregar para eles. Os missionários que tem muitos estão brincando de fazer missões, recebendo dinheiro da igreja e eles não estão fazendo nada. Infelizmente, nós ajudamos essa obra do pastor Fernando, que eu mostrei para vocês, porque ali é a missão de verdade. Mas são poucos que estão fazendo a missão. Sabe quem fez a obra para essa família na Síria converter? Jesus. Ele apareceu para o pai daquela família. E aquele homem, ao ver Jesus, ao ver a marca dos cravos nas mãos dele, ao ouvir pela primeira vez que Jesus morreu por ele, ele se converteu. Ele conheceu um Deus de amor pela primeira vez. E toda a família se converteu. E eles vieram fugidos do Brasil.
É isso que está acontecendo. O Senhor tem pregado o Evangelho, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa de buscar a igreja. Nós estamos sofrendo demais, não é mesmo? Há vales muito dolorosos, né? Eu quero compartilhar com você um vale doloroso de uma mulher. E como eu resisti para não trazê-la? Nem dava para fazer aquela imagem, né? Queridas, eu vou ler para vocês o texto que nos direciona para a palavra, 2 Samuel, capítulo 21. Ele diz assim, a partir do verso 1: e ouve, preste bastante atenção, por favor, não distraia. Eu preciso de toda a atenção de vocês, tá? A criança, ela é assim mesmo, tá, mamãe? É mamãe? Pode ficar tranquilo, tá? Mas vocês prestem atenção. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Verso 10 diz assim: então Rispa, guarda esse nome, Rispa. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais no campo à noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul. 3 anos Israel estava uma seca, e as pessoas já estavam tendo fome, uma seca terrível, não chovia naquela terra, e eles viviam da agricultura. Então o rei Davi orou ao Senhor e perguntou ao Senhor o que estava acontecendo, se havia alguma maldição sobre a terra. E o Senhor disse que sim, havia uma maldição sobre a terra, que o rei Saul trouxe, e os seus filhos, e por causa disso Deus amaldiçoou a terra. Mas por que Deus ficou tão bravo com esse crime, com esse assassinato em massa que aconteceu? Lá em Josué, quando Israel ocupou a Canaã, a terra prometida, alguns homens de Gibeon entraram no arraial de Israel, dizendo ser de uma terra distante, e pediram para Josué que fizesse uma aliança com eles, e que eles iam morar com eles no arraial de Israel, na terra de Canaã. Enquanto eles morassem e habitassem com eles iam servi-los. Josué não foi perguntar ao Senhor se aquilo poderia ser feito. Ele achou algo insignificante. Por que não? Então Josué fez uma aliança com esses homens, firmou uma aliança com esses homens. Só que depois Josué descobre que esses homens eram os gibeonitas, que moravam na terra de Canaã. E Deus tinha dado uma ordem que destruísse todos os povos de Canaã, inclusive os gibeonitas. Só que Deus leva a sério a aliança. Uma aliança firmada é um compromisso e uma responsabilidade. Josué achou aquilo insignificante para perguntar ao Senhor. Isso eu trago para nós, uma parênteses dessa palavra agora. Cuidado com as alianças que vocês fizeram, seja no casamento ou seja na sociedade. Uma aliança feita com Deus, uma aliança feita em qualquer situação, Deus zela por aquela aliança. Deus é muito sério com as suas alianças. Há bênçãos debaixo de uma aliança de batismo nas águas. Há bênção debaixo de uma aliança de casamento. Há bênção debaixo de aliança. Mas uma aliança desfeita
consequências muito graves. Então, se você não casou ainda, você que é solteira, pense muito bem antes de firmar uma aliança. Pense bem, ore, não faça como Josué. Não, esse rapaz é de Deus. É de Deus. É ele mesmo. Deus purinho. Ou essa mulher, nossa mulher é de Deus. E não vai ao Senhor, não ora ao Senhor, não dá tempo para ouvir a voz do Senhor e firma a aliança no casamento. Você que tem uma aliança de casamento, não desfaça essa aliança. Aliança não se desfaz levianamente. Traz consequências dolorosas. Eu me casei aos 17 anos de idade. Eu firmei uma aliança sem ir ao Senhor. Uma jovem chamada de missões, que distraiu e casou com o ímpio, firmou uma aliança com o ímpio aos 17 anos de idade. Uma aliança que eu não desfiz, mas eu sofri muito por 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos, eu fiquei viúva. Foi doloroso, foi sofrido. Mas foi uma perda que havia um propósito do Senhor. E eu me posicionei aos 21 anos de idade, viúva, que eu nunca mais faria uma aliança de qualquer maneira. E eu busquei o Senhor, o Espírito Santo me direcionar na minha aliança com o Márcio. E nós passamos muito tempo ainda em oração, sem nos beijar, sem nos abraçar, buscando o Senhor, se o Senhor estava naquela aliança. Se há uma aliança, muito cuidado. Então Saul fez isso. Saul desagradou o Senhor. Saul quebrou a aliança e matou os gibeonitas. Quis destruir os gibeonitas da terra, varrer aqueles homens e mulheres e crianças que já estavam vivendo em paz com Israel há tantos e tantos anos. O Saul maldoso, malvado, o rei Saul, vai e mata os gibeonitas. A terra seca, fica seca. A palavra diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que você semear, querida, tudo que eu semeei de semente ruim, de escolhas fora da presença do Senhor, eu colhi. Eu colhi muitas vezes nas mãos do Senhor. O Senhor me segurava forte e firme, mas eu colhia. Eu colhia as minhas escolhas. Mas Deus não me deixava vacilar. Deus não me deixava desistir. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Deus disciplina quem Ele ama. Então eu fui disciplinada nas mãos do Senhor. Então eu caí nas mãos do Senhor. É doloroso? É. Mas eu cresci. Eu aprendi. E hoje eu sei que tudo que eu semear, eu vou colher. Então eu escolho as sementes que eu quero semear. E toda árvore que é boa dá bom fruto. Toda árvore má dá frutos ruins. Que árvore você é? Há 2 tipos de varas. Uma vara frutífera e uma vara que não dá fruto. A vara que dá fruto, ela está em Cristo. Ela está enxertada na videira. Essa vara dá fruto, porque ela está enxertada na videira que é Cristo Jesus. A árvore que não dá fruto, no final, será colhida e queimada no fogo. Evangelho é isso. Evangelho é simples, mas é sério. Quando Saul quebra a aliança, então, Deus faz com que aquela colheita aconteça na sequidão da terra. Então foi quando Davi procura o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor revela para ele: a aliança com os gibeonitas foi quebrada. Então o rei Davi procurou os gibeonitas. A terra secou por causa da aliança que Saul quebrou, da aliança que Josué fez com vocês. O que vocês querem? Quantidade de prata, de ouro, o que vocês querem?
eles: não queremos prata, não queremos ouro, e não queremos ferir ninguém de Israel, mas nós queremos 7 filhos da casa de Saul. Que dê a nós esses filhos, para que possamos enforcá-los. E assim a terra será livre das mãos. Davi, com muita dor, porque eram filhos da sua família, porque Davi era genro de Saul. Davi pegou 2 filhos de Rispa, essa mulher, essa mãe, e 5 netos de Saul, e foram pendurados, enforcados. 7 homens. 7 homens que tiveram participação dessa chacina. 7 homens que estavam pagando pelos seus filhos. 7 homens condenados pelo pecado que eles haviam cometido. E lá naquele monte havia uma mãe que abriu mão de tudo que ela tinha. Pegou um pano de saco, subiu aquela colina, porque aqueles homens, os netos, os filhos que não eram dela, e os 2 filhos que ela tinha, que estavam mortos ali, foram esquecidos, foram deixados ali. Aquela mulher subiu então, forrou uma rocha com um pano de saco, e ali ela vigiava de dia as aves do céu, para que não comessem aqueles corpos, e à noite ela espantava os animais selvagens. Aquela mulher passou mais de 2 meses ali, mais de 2 meses fazendo isso. E nessa hora eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco dessa mulher? Tão forte essa cena, que dor por essa mãe, e cuidando de corpos que a outra mãe nem quis ir lá. A filha de Saul, que perdeu 5 filhos, Rispa estava ali cuidando daqueles corpos. Aí o Espírito Santo me levou a perguntar por que tanta importância para aqueles corpos. E estudando a história de Israel, os costumes judaicos, era muito importante enterrar os seus mortos, que eles fossem enterrados com honra, que não fossem decompostos, comidos por bicho. Era uma desonra, era uma vergonha. Então por isso que ela zelou daqueles corpos. Eles já estavam se decompondo de uma forma natural, já estavam com mau cheiro, mas os bichos ela não deixaram que chegasse perto deles. Ela não levou um tapete persa do palácio dela, ela levou um pano de saco. E sabe o que é um pano de saco? Na palavra, quando trocam as vestes por pano de saco, significa se humilhar, humilhar-se diante de Deus. E aonde ela coloca aquele pano de saco? Na rocha. A rocha ela tipifica o Senhor Jesus. Aquela mulher estava firmada na rocha, se humilhando. Não havia mais naquele contexto. Ela só queria os corpos para serem enterrados, porque já havia acabado. Não havia mais solução. E é onde Deus nos traz para a revelação deste momento. Para as mães que estão aqui, para aquelas ainda que não geraram filhos, o Senhor nos chama para sermos como Cristo. Hoje, há muitos filhos que estão mortos, cheirando mal pelo pecado, cheirando mal pelo mundo das drogas. Muitos filhos que estão mortos. E onde estão as rispas? Para vigiar de dia pessoas más, vigiar de dia as más influências que os nossos filhos estão expostos na escola, no computador, na internet, na rua, onde brincam, no trabalho. Onde estão as vispas que têm vigiado dia e noite para que esses animais de dia, e esses animais selvagens são demônios do mais baixo escalão,
que vêm para matar, para roubar e para destruir. Onde estão os teus filhos? Onde eles estão agora? Há milhares, centenas de milhares de pessoas mortas, Deus. Há muitas pessoas mortas que estão vivas, mas mortas por dentro. Não há mais alegria para viver. Não há mais a fé que motiva. Estão escravas do pecado. Estou falando de filhos, mas há maridos, há esposas, há famílias inteiras mortas em seus pecados, mortas em seus delitos, mortas, e não despertam, não acordam. E a palavra diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dos mortos, que Cristo te resplandecerá. A esperança daquela mãe é que aqueles corpos fossem enterrados. Mas para as mães que estão aqui, que Deus está falando nesta noite, para as mães espirituais, há uma esperança de que esses filhos ressuscitem, para que esses filhos se levantem como homens e mulheres de Deus, como adolescentes de Deus, que vocês possam tirar os seus filhos das mãos do diabo. Onde você está, mãe? Ontem essa filha minha de 13, 14 anos falou: mamãe, vê comigo um filme que a escola pediu para a gente ver. Eu acho que você vai gostar, porque eu trabalho com adolescentes há mais de 15 anos. E nós sentamos, eu e ela, para ver um filme. O filme chama Aos 13. Conta a história de um adolescente de 13 anos de idade, de pais separados. Pais separados. Até aí, tudo bem. É triste, doloroso, mas há filhos excelentes servindo ao Senhor de pais separados, de mães solteiras. Mas de repente vai depender muito da posição dessa mãe ou deste pai. No caso dessa adolescente, a mãe não se posiciona dentro de casa. É uma mãe que leva namorados drogados para dentro de casa. O pai não visitava a filha, não ligava para a filha, não tinha tempo para a filha. Aquela menina, dentro, no meio desse abismo, dessa história, é uma menina que se mutilava, que auto se mutilava. Há muitos adolescentes fazendo isso. Há muitos adolescentes se cortando. Sabe para quê? Para sentir a dor, para ver se a dor da alma alivia um pouco. Há muitos adolescentes perdidos dentro de casa, porque a mãe não tem tempo mais, porque o pai não tem tempo mais. Eles estão tão preocupados em trabalhar e ter dinheiro para dar alguma coisa para eles, que estão perdendo seus filhos. Que os filhos não querem, eles querem os pais. Eles querem um momento que a mãe sente com ele, com ela, e converse com aquela menina, e abrace essa menina, e o pai converse com esse menino. A importância do pai na família é muito grande. Se há pilares formados de pai e mãe, se posicionem. Mulheres, não invertam os papéis dentro de casa. O homem é o sacerdote. Tem muito homem que não assume o seu papel de líder, e a mulher acaba assumindo o papel dele. Isso é desastroso para os filhos que estão vendo, para os filhos que estão assistindo. A leitura que esses filhos fazem é de um pai fraco, que a mãe manda em casa. A mãe é o general, a mãe que dá as ordens. E sabe o que sai desses lares? Essas crianças, muitas vezes pequenas, meninos, vendo o fracasso do pai e a liderança da mãe e a ausência do pai na vida dele, é de onde estão surgindo os homossexuais. Eu lido com eles.
Eu atravesso vários países. Há muitos jovens cristãos com tendência ao homossexualismo. E quando eu vou conversar com eles, eu falo, me conta a sua história, me fala do teu pai. Sabe o que eles falam? Eu odeio meu pai. Marcelo, eu nasci assim. Não nasci assim. Não, quando eu olho para trás, eu já me lembro assim. Eu já lembro de mim assim. Sabe o que acontece, queridos? O seu filho, a sua filha, nossos filhos, eles nascem macho e fêmea, porque o Senhor fez. O Senhor fez perfeito. Não há ciência, não há nada na ciência, na medicina, não há nada que vai mudar isso. É macho e fêmea, homem e mulher. Só que essas crianças nasceram com genitália masculina e feminina, não têm identidade sexual formada. É por isso que o pai entra na história, para romper ali a maternidade, o elo da mãe. Porque a mãe não consegue romper o elo. Então o pai precisa pegar esse menino, levar esse menino para perto dele, a mexer com esse menino nas coisas que são de homem. E a mulher feminina fazer isso com a filha. Mas na inversão de papéis, a criança vai crescendo perdida na sua identidade sexual. Porque o lado forte é a mãe, e o lado fraco é o pai. Ele tenta chamar a atenção do pai, nem que seja para apanhar, mas esse pai não olha para ele. Esse pai não tem tempo para ele. E essa mãe, com dó do menino, protege esse menino demais. Esse menino não deixa de crescer. Por isso que os homossexuais, a maioria, são apaixonados pela mãe. A mãe é a deusa deles, porque é a pessoa mais forte da vida deles, é a mãe. O pai não rompeu. Se são mães solteiras, eu aconselho a pegar esse menino e falar com ele: você é o homem forte da mamãe. Você é o menino forte da mamãe. Sem essa de bebezinho, fica lá. Vamos tratar nossos filhos homens como homens. Se falta pai, ou se é mãe solteira. Tá, queridos? Nós somos responsáveis para edificar a nossa casa. A mulher está edificando a sua casa. Agora, se o lar tem pai e mãe, seja submissa ao marido. A submissão é algo perfeito que Deus fez. Submeta-se a estar na mesma. Então, dentro dessa conjuntura, desse contexto, muitos lares estão mortos, muitas famílias estão destruídas, porque falta o padrão que Deus estabeleceu de pai e mãe e filhos que honram os seus pais. Filhos que estão aqui, há uma promessa para vocês: se vocês honrarem os seus pais, não importa se eles estão errando com você, isso não interessa. A Bíblia não fala se seu pai for bom, se sua mãe for boa, você os honra. Não. Honre teu pai e tua mãe, para que vivas bem, para que te vá bem e seja prolongado os teus dias na terra. Se os filhos não tomarem essa posição, como eu disse, é a lei da semeadura. Muitos filhos têm sofrido por não honrarem os seus pais. Pais, mães, ajude os teus filhos a te honrar, não provocando a ira deles. Sejam sábios com as palavras. O que Deus nos ensina na palavra é perfeito. O que Ele nos ensina é perfeito. Eu quero encerrar com uma história que eu ouvi esses dias. Um missionário lá da Índia, ele escreveu uma carta e ele dizia na carta assim, que ele estava observando há um rio na Índia chamado de Ganges. Aquele rio sujo. Teve uma novela numa época que mostrava essa parte, vocês lembram? Esse rio Ganges. Ali, é um rio muito sujo, tem cadáveres ali, as pessoas mortas são jogadas ali. E aquelas pessoas escravas de Satanás creem que existem muitos deuses. E é uma deusa do rio Ganges. Então eles se lavam naquele rio Ganges. Ali eles se sacrificam o seu corpo, aquelas águas contaminadas, para se oferecerem àquela deusa do rio Ganges. Então há muito ritual, muita coisa horrível que acontece nesse rio. E havia esse missionário passando por este rio, milhões de hindus o ano inteiro
menor este rio. E um missionário, passando perto deste rio, este missionário, escutou um choro de uma mãe. E quando ele chegou perto, ela estava batendo no peito, gritando, chorando. E ele chegou perto dessa mãe e perguntou: o que aconteceu? O que está acontecendo? Ela disse: na minha casa está dando tudo errado. O meu marido está doente, não pode trabalhar mais. Nós não temos mais dinheiro, não temos mais condições. E eu acho que é muito pecado. Eu creio que a deusa, esqueci o nome da deusa, porque o Ganges está nos castigando. Então eu vim aqui e dei o meu filho de 6 meses, eu joguei ele na água, para que ela perdoe os meus pecados. E ela gritava, porque aquele bebezinho morreu nas águas sujas de Ganges. E aquele missionário falou com ela: filha, há 2000 anos, Jesus já perdoou os teus pecados na cruz. Não precisava de sacrifício. O sacrifício já foi feito. Ele morreu por você. Só que ela ouvida do missionário: por quê? Por que você fez isso? Ele: quê? Por que você não chegou meia hora antes? Por que você não chegou meia hora antes? Por que eu não teria entregado meu filho? Queridos, essa é a sua responsabilidade. Você, como rispa, além dos teus filhos, há muitos filhos perdidos ali, sendo comidos por animais selvagens e atacados por aves, dia e noite. Não são só os teus filhos. Você que não é mãe de filhos, rispa cuidou dos que não eram dela também. Começa a dobrar os teus joelhos pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos, os filhos que não são teus. E começa a clamar em alta voz por essas mães que o Evangelho não chegou nelas ainda. Quantas mães estão perdendo seus filhinhos como homens bombas? Lá na faixa de Gaza, todos os meninos de 12 anos já estão preparados para se explodirem. E para eles isso é motivo de orgulho. E essas mães estão internando os seus filhos. A cada 24 horas, 38 mil muçulmanos estão morrendo sem Cristo. Mas aqui no Brasil, a cada hora, muitas mães estão enterrando seus filhos, assassinados, vingados. A cada 40 segundos, uma vida se suicida no mundo. Há mais suicídios do que assassinatos. Vamos acordar. Você quer ser feliz? Não busque a tua felicidade nessas coisas passageiras. Vai ser feliz em Jesus. E vai lutar pela igreja. Vai lutar pelos filhos. Vai ser rispa. Vai orar. Mamãe de joelho, coloca teu filho de pé. Se eu estou de pé hoje porque os meus pais se ajoelharam, porque os meus pais pelas madrugadas afora clamaram pela minha vida. Clamaram tanto pela minha vida. E a oração que eles faziam era: ou o Senhor salva o marido da minha filha, ou o Senhor leva. Porque os meus pais não suportavam ver o meu sofrimento. O Senhor salvou, mas o Senhor não levou. Se eu estou de pé, pregando a palavra de Deus, porque houve uma mão de joelhos por mim. E há muitas mães de joelhos hoje por este projeto. Que eu convido a vocês a serem mães que dobrem os seus joelhos pela noiva do Senhor, pela tua casa, pela tua família. Amém, queridas? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Há esperança enquanto há vida. Aqueles 7 mortos pendurados ao relento
não havia mais vida para eles. Mas enquanto houver vida, há esperança. E tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis a Deus. Não perca a esperança. Eu acompanhei mulheres que iam atrás dos seus maridos em bocas de fumo. Eu cheguei a entrar em casas de traficante para resgatar marido, para resgatar filhos, porque meu coração doía por essas mães e por essas mulheres. Hoje eu não faço isso mais. Hoje eu não faço isso mais não. Mas eu tenho orado muito por eles. Mas há esperança. A palavra de Deus, Jesus disse: eu sou a vida. Aquele que crê, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Hoje eu olho para homens refeitos, que saíram do mundo do crack, que para nós era impossível, mas hoje ergue as mãos na igreja e louva o Senhor. Pessoas transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da oração, que tocam o coração de Deus. Não perca o tempo. Não deixe o diabo destruir. Não deixe o diabo matar. Não deixe o diabo roubar. Está nas tuas mãos. Coloque um pano de saco em cima da rocha, que é Cristo Jesus, e vigie os teus filhos. Vigie-os dia e noite. Monte em guarda. Fique na torre de vigia, como Rispa ficou por mais de 2 meses ao relento. Mas ela achou favor aos olhos do rei. O rei Davi, quando ficou sabendo, foi lá, pegou todos os corpos, enterrou, trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e todos tiveram enterro. Se nós persistirmos, nós também vamos achar graça aos olhos do nosso Rei, do nosso Senhor. Não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento. O diabo quer que você desista. Não desista da tua família. Feche os teus olhos. Pai, Ele está aqui os teus servos, ó Deus. Oh, Pai, esta palavra veio falar conosco no profundo, porque as nossas famílias estão sendo destruídas, meu Deus. Porque foi a primeira instituição que o Senhor fez na terra. E o diabo odeia a família. Ele quer mudar, inverter o padrão de família. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, acordar agora e lutar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos. Que possamos ter Rispa, que possamos ter mulheres guerreiras, que venham ficar na torre de vigia e vigiarmos dia e noite com pano de saco sobre a penha, sobre a rocha. Que possamos estar edificados sobre a rocha. Oh Deus, em nome de Jesus, cada lar aqui representado, eu peço agora ao Senhor que envie anjos de guerra, quantos necessários forem agora, para cada lar aqui representado. Oh Deus, e vai libertando agora, vai tirando, ó Deus, a escravidão, vai soltando agora, ó Deus, prisões que têm aprisionado mulheres e homens em adultério, na mentira. Ó Pai, todo trabalho de macumbaria, todo trabalho, meu Deus, de feitiçaria, tudo que foi feito contra as famílias que aqui estão representadas, venham cair por terra, Senhor. E que o Senhor Jesus seja conhecido. Ó Pai, se revele a elas, meu Deus. Que o Senhor possa levá-las para mais perto do Senhor. Faça com elas como o Senhor fez comigo. Se revele a elas, meu Pai, nos mares. Se revele a elas nos desertos. Para que elas possam amar ao Senhor incondicionalmente. Ó Senhor, renova a esperança do coração delas. Renova o amor ao Senhor. Ó Deus, a chama que se apagou, faz arder de novo em primeiro amor, Senhor. Ó Deus, que não venha faltar fervor nestes corações. Oh, aleluia. Oh Senhor, nós chamamos
neste momento. Ó Pai, se há alguma vida aqui e neste momento, ó Deus, está ardendo, Deus, para entregar o teu coração ao Senhor Jesus pela primeira vez. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa vida venha ter a liberdade do Espírito Santo de fazer isso agora, Pai, em nome de Jesus. Queridas, de olhos fechados ainda, de olhos fechados ainda, não vou chamar aqui à frente, mas se alguém que entrou aqui e quer confessar pela primeira vez, com sinceridade, com verdade, confessar Jesus como o seu Rei, como o seu Senhor, como o seu Salvador, e quer fazer isso agora, levante a mão para o alto. Somente você que ainda não confessou a Cristo Jesus como Salvador, somente eu estou te vendo, eu e o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor e quer fazer isso agora, levante as suas mãos para o Senhor. O Senhor diz que aquele que o confessar publicamente, ele o confessará também diante do Pai. Aquele que o negar publicamente, ele o negará diante do Pai. Se você ainda não confessou Jesus, essa é a oportunidade que o Senhor te dá hoje. Esse é um dia aceitável para você. Levanta a tua mão e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Alguma vida que está distante do Senhor e quer fazer aliança com Ele hoje, uma aliança que foi quebrada, levanta a tua mão para o alto. Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos hoje. Eu quero voltar à tua presença. Eu tenho saudades de ti, Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda nova oportunidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês. E esteja orando por nós. Nós vamos seguir agora para o Teófilo Otônio. Estaremos pregando lá amanhã de manhã e à noite, segunda-feira, então daremos. Se lembrarem de nós, se o Espírito Santo trouxer em nossas vidas as suas na tua memória, ore por nós. Nós carecemos das orações dos irmãos. Amém?